baseado em fatos reais. Primeiro relato. Eu estava dirigindo para casa depois do trabalho uma noite, seguindo meu trajeto habitual para casa. Saí por volta da meia-noite, então deve ter sido por volta das 12h15. Nessa época, minha cidade é bastante tranquila e sem graça, com muitas florestas por toda a parte e poucas pessoas ou casas. Eu estava nesta estrada, não muito longe de minha casa, com um campo de milho em um lado e uma área de floresta no outro. Eu estava com o teto conversível abaixado. Eu estava dirigindo pela rua a cerca de 50 km por hora quando ouvi um grito de mulher alto e arrepiante vindo de um lado da estrada, mas não conseguia dizer de qual lado. Parei rapidamente o carro ao pisar forte no freio e escutei um grito de mulher vindo do lado esquerdo, da floresta. Ela estava pedindo por ajuda. Saí do carro e peguei o cacetete do banco de trás. Fui caminhando em direção à floresta e gritei para saber quem estava lá. A mulher imediatamente respondeu: "Por favor, me ajude." Comecei a correr para a floresta, afastando os galhos e arbustos do meu caminho. Gritei para a mulher continuar gritando para que eu pudesse encontrá-la. Ela gritava ajuda a cada 10 segundos ou mais, e eu me aproximava naquela direção, correndo e gritando de volta. Mas logo comecei a perceber que, independentemente de quanto profundo eu fosse na floresta, a distância do grito da mulher parecia sempre a mesma. Os gritos da mulher não pareciam ficar mais próximos ou mais altos. Eles sempre estavam à mesma distância, mesmo que eu estivesse correndo diretamente na direção dos gritos. Gritei: "Diga-me onde você está", e 5 segundos depois a mulher gritou novamente: "Por favor, me ajuda." Parei na mesma hora. E percebi que tinha algo errado. Comecei a sentir como se estivesse caminhando em algum tipo de armadilha. Virei-me e comecei a correr de volta. Corri e corri até ver os faróis piscando do meu carro na beira da estrada, além das árvores. Todo o caminho de volta, ainda ouvi os gritos da mulher, mas eles ainda estavam à mesma distância, independentemente de quanto mais perto do meu carro eu chegasse, como se ela estivesse me seguindo. Eu estava sendo perseguido? Peguei meu carro e saí daquele lugar totalmente assustado. Liguei para o 911 para relatar o ocorrido. Para as autoridades, caso eles queiram investigar. No entanto, eu não estava ficando lá. Depois de contar a alguns amigos e familiares sobre o estranho encontro, eu estava pronto para continuar com a minha vida, mas uma semana depois vi algo na notícia que me deixou enjoado. O corpo de uma mulher com cerca de 30 anos foi encontrado nas matas por um homem caminhando com seu cachorro. Curiosamente, não havia sinais de má fé. O local onde o corpo foi relatado. Vamos para o segundo relato. Esse outro caso foi na mesma área onde eu ouvi os gritos. Embora aquela área de floresta seja muito grande, não posso deixar de sentir que seria uma coincidência enorme. Eu estava dirigindo de Brooklyn para a cabana do meu amigo Marcos, em Vermont, para passar um final de semana de snowboard. Na época desta história, eu tinha 2 carros, um BMW Série 3 de 2013 e um Ford F-150 de 2006, que eu estava dirigindo naquela noite. Eu tinha meu equipamento de snowboard na caçamba do caminhão. Eu estava a cerca de 45 minutos da cabana do meu amigo naquele ponto. Era tarde, umas 10 da noite, estava escuro demais nas estradas e estava nevando. Não havia outros carros na estrada, a não ser eu, nessa hora. Eu tinha acabado de pegar meu caminhão de volta do mecânico há algumas semanas. Frequentemente tinha problemas com aquele caminhão e naquela noite não foi exceção, talvez no momento mais ruim possível.
A estrada estava totalmente silenciosa e escura. De repente, meu motor começa a sobreaquecer completamente na zona vermelha. Eu reduzo a velocidade, paro no acostamento e espero que esfrie novamente. Então, voltei devagar para a estrada, mas mesmo a uma velocidade lenta, a agulha voltou para a vermelha e o motor estava sobreaquecendo novamente. Tive que parar e desligar o caminhão. Fui até o capô para tentar ver onde era o problema, mas não consegui, estava muito escuro e nevava muito. Tive que chamar o Marcos. Nessa estrada, a conexão com a operadora do celular era inexistente, eu não conseguia nem mesmo chamar por ajuda no momento. Senti-me preso. Entrei no caminhão para ligá-lo novamente e pelo menos esperar no calor do caminhão enquanto ele estava funcionando. Parecia que não estava sobreaquecendo enquanto funcionava. Tentei mais uma vez dirigir, mas a mesma coisa aconteceu de novo, então tive que esperar cerca de 10 minutos antes de ver um carro passar. Tive as luzes de emergência acesas e abri a porta e balancei meus braços. O carro que passou parou. Era um pequeno Toyota. O cara abaixou a janela e eu agradeci a ele por ter parado e perguntei se eu poderia usar o telefone dele. Ele disse sim, e me perguntou: o que aconteceu? Eu disse a ele que meu caminhão estava sobreaquecendo e era impossível de dirigir. Ele então perguntou se eu estava sozinho. Parei por um segundo e disse sim. Ele pegou seu celular e me entregou. Deve ter sido um morador local. Eu liguei para o meu amigo Marcos. Ele atendeu e eu perguntei a ele o que eu deveria fazer. Ele me disse para ligar para uma empresa específica de reboque nas proximidades, e que ele viria me pegar. Eu dei a ele a minha localização exata e ele disse que estaria a caminho. Depois disso, eu liguei para a empresa de reboque que ele me deu e pedi ajuda. Durante ambas as ligações, o cara no carro me observou o tempo todo. Eu tentei não olhar para trás. Depois das minhas ligações, eu devolvi o telefone ao homem. E agradeci. Ele disse de nada e, sem dizer mais nada, subiu o vidro da janela e dirigiu pela estrada nevada na escuridão à frente. Observei enquanto suas luzes traseiras desapareciam completamente à medida que ele desceu abaixo do topo da estrada acima. Novamente, fiquei sozinho. Entrei de novo no meu caminhão em funcionamento para estar no calor. Desliguei as luzes dos faróis por um segundo apenas para ter uma ideia de como a escuridão era profunda. Estava escuro lá fora e quando digo que eu não conseguia ver 1 centímetro fora das janelas, não estou exagerando, era pura escuridão. Sentei no caminhão esperando e esperando, eu nem mesmo podia fazer nada que precisasse de conexão com a internet. Recorri a jogar jogos no meu telefone por 20 minutos, até que houve um estrondo no lado da janela do passageiro. Tomei um susto e fiquei todo arrepiado enquanto olhava para a janela. Eu não conseguia ver muito da pessoa, estava muito escuro lá fora. Então um homem começou a pedir ajuda, ele estava gritando comigo para abrir a porta, ele estava congelando. Ouvi ele tentando abrir a porta sozinho, mas estava trancada. Iluminei minha lanterna na janela, mas mal ajudou a ver quem estava lá fora. Não sabia sua real intenção, tudo que vi foi alguém com um casaco realmente grande e preto com a capa por cima da cabeça. Gritei de volta perguntando o que estava errado e o homem misterioso do lado de fora respondeu dizendo: eu estou perdido e abandonado e preciso sair do frio. Eu não confiei nisso. Sentei lá nervosamente tentando descobrir o que perguntar a ele para provar que ele não é alguém que procura me prejudicar. Eu nem mesmo consegui descobrir o que dizer antes dele começar a tentar abrir a porta trancada de maneira agressiva, e depois começar a bater na vidraça ainda mais forte, continuando a gritar por ajuda. No calor do momento,
decidi ouvir meu instinto. Coloquei o caminhão em marcha e ele percebeu isso e começou a bater mais forte na janela para quebrá-la. Guiei o caminhão para a estrada e aumentei a velocidade para 30 milhas por hora, apesar dos danos que eu certamente estava causando ao motor sobreaquecido, mas então vi algo que eu não esperava. Notei o reflexo dos faróis traseiros se aproximando de mim no lado da estrada quando passei pelo carro estacionado. Percebi que era o mesmo Toyota de antes, aquele que o homem estava dirigindo. Diminuí a velocidade e baixei a janela para ver se o homem estava no carro, mas não vi nada. Parecia que o carro estava vazio. Olhei pela janela por um segundo atrás do carro e meus faróis traseiros iluminaram pegadas na neve, o que significa que o homem que estava batendo na minha janela era ele. E ele estava tentando me enganar para abrir a porta para fazer quem sabe o que. Mantive guiando meu caminhão sabendo que estava arruinando o motor, mas eu não me importei naquele momento. Parei alguns minutos depois quando vi faróis se aproximando do outro lado e comemorei quando percebi que era o guincho. Pisquei meus faróis e ele se desviou para o lado quando o motorista saiu. Contei a ele o que acabou de acontecer. Ele brincou dizendo que chegou na hora certa. Então perguntou se o cara tinha uma arma ou algo do tipo. Mas eu disse, se tinha, eu não conseguia ver. Ele respondeu, bem, então é melhor fazermos isso rápido. Levou cerca de 15 minutos para ele conectar o caminhão e, nesse tempo, o Toyota nunca nos ultrapassou. Era possível que ele tivesse virado e fosse pelo outro caminho por esta razão exata. Eu usei o telefone do motorista do guincho para ligar para Marcos de novo e dizer a ele para nos encontrar na oficina. Para resumir o resto, Marcos e eu ainda fomos no snowboard no final de semana, e a oficina substituiu a bomba d'água quebrada no meu caminhão, que estava causando superaquecimento. Vendi aquele caminhão algumas semanas depois. Fico feliz por não ter abaixado a minha janela ou destravado as portas para aquele homem tentando entrar no meu carro naquela situação. Poderia ter sido assassinado e ninguém teria jamais sabido quem o fez. Terceiro relato. Eu tive minha primeira namorada com 18 anos. Morava com minha mãe na época, porque meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos. Um dia, convidei minha namorada para um encontro e ela aceitou. Nós dois tínhamos empregos, eu trabalhava em uma loja de supermercado local e ela trabalhava em uma loja de roupas. Trabalhávamos nos turnos diurnos e estávamos no nosso último ano do ensino médio. O motivo pelo qual convidei ela para um encontro naquele dia era porque era sexta-feira e tínhamos pouquíssimas tarefas escolares. Depois do trabalho, peguei minha namorada na casa dela e fomos a um pequeno restaurante. A 10 minutos de minha casa, porque era tudo que eu podia pagar na época, comemos e depois fomos de volta para a casa dela para passar um tempo juntos. Então já estava escuro e ela se queixou de que nossa noite de encontro foi curta e eu disse a ela que não posso levá-la a outro lugar que precisava ser pago. Ela chegou a um acordo de que sairíamos em uma noite dirigindo. Dirigimos na cidade e depois em algumas estradas vazias no meio da floresta. Finalmente, o pavimento acabou, e estávamos em uma estrada de terra. Eu precisava muito ir ao banheiro, disse a minha namorada, e ela também precisava. Paramos e saímos do meu carro. Por algum motivo, assim que saímos do carro, sentimos um cheiro horrível e indescritível. Desculpei-o como alguém mais que também parou para fazer suas necessidades. Minha namorada realmente engasgou com o cheiro. Eu disse a ela que iríamos muito rapidamente, e depois voltaríamos para o carro para voltar à cidade. Havia uma pequena área plana que era o melhor lugar para fazer xixi.
Fizemos nossas necessidades e então estávamos de volta ao meu carro, mas no caminho de volta, ouvimos um barulho vindo do lado esquerdo. Temerosos de que fosse um animal, corremos de volta para o meu carro. Antes que eu tivesse tempo de abrir a porta do meu carro, ouvimos um grito de medo ou dor na direção onde eu e minha namorada estávamos. Eu disse à minha namorada para entrar no meu carro enquanto eu investigava. Ela implorou para que eu não fizesse, mas eu fiz de qualquer maneira para fazê-la se sentir mais segura. Tranquei as portas. Fui na direção do local onde estávamos e ouvi aquele grito de novo. Por algum motivo, perdi toda a minha coragem para investigar agora que eu estava muito mais perto, mas quando ouvi, peguei meu telefone, liguei o flash e tirei uma foto. Assim que o flash apagou, vi um homem com uma camisa branca com listras pretas e uma lona azul à sua frente. Ele estava apenas parado lá. Não hesitei em correr até o carro, destranquei as portas, entrei no carro, coloquei-o em marcha e acelerei. Minha namorada continuou perguntando o que havia acontecido. Ela viu que eu estava com medo. Eu lhe disse que explicaria mais tarde. Voltamos para a parte mais sombria da cidade e depois dirigimos de volta para a casa da minha namorada. Entramos na casa e fomos para o quarto dela. Foi então que eu lhe disse que vi o homem com uma lona azul à sua frente, apenas parado. Mostrei-lhe a foto e ela estava tão assustada quanto eu. Ela me deixou passar a noite porque estávamos assustados e era sexta-feira e não tínhamos trabalho ou escola. Esse foi sem dúvida o momento mais assustador da minha vida. Não estamos mais em um relacionamento. Hoje eu tenho 24 anos e ela tem 23 anos, mas continuamos como melhores amigos. Quarto relato. Era o final do verão de 2011. Eu tinha quase 19 anos e estava saindo com minha melhor amiga, que era alguns anos mais nova do que eu. Nós moramos em uma área muito rural no sudeste da Virgínia, a cerca de 15 minutos de Mount Airy, Carolina do Norte. Aqui, praticamente tudo fecha às 22 horas. Então por aqui você precisa encontrar suas próprias maneiras de passar o tempo, mas isso nunca foi um problema para nós, pois sempre conseguíamos encontrar uma maneira de se divertir. A noite começou suficientemente inofensiva, primeiro para o shopping, depois passeando pelas ruas procurando meninas, coisas que qualquer garoto adolescente faria. Quando isso se mostrou sem sucesso, decidimos ir jogar boliche até eles fecharem. Em seguida, fomos a Main Street pouco antes da meia-noite apenas para caminhar. Saímos agindo como os durões atrevidos que achávamos que éramos, mas nunca nos sentimos em perigo, pois não há muito crime violento na área. Depois de termos percorrido todas as ruas, nos cansamos disso e decidimos pegar uma refeição no Waffle House, pois esta era praticamente a única opção de jantar tardio na época. Depois de comermos e fazermos uma rápida parada no Walmart, ainda não estávamos prontos para ir para casa, então saímos dirigindo por aí. Como eu disse, aqui você precisa criar seu próprio divertimento. E dirigir tarde da noite sempre foi uma diversão para nós. Mas a extensão da estrada em que estávamos agora eu só havia dirigido talvez uma vez antes, durante o dia, embora não estivesse longe de onde morávamos. Nós simplesmente não tínhamos motivo de ir por lá. Enquanto ainda estávamos na Carolina, a estrada é pavimentada, mas dentro de 1 quilômetro ela entra de volta na Virgínia e se transforma em terra, como a maioria das estradas de terra por aqui. Aqui, o condado não dá muita atenção a esse lugar, pois está muito fora do caminho e existem poucas casas nele, já que a estrada costuma ser inundada nas fortes chuvas e você tem que dirigir mais devagar. Como nós não estávamos familiarizados com ela, estávamos viajando devagar,
mas agora parecia ser apenas mais uma estrada qualquer que dirigiríamos. Nessa hora da noite, as estradas estão basicamente vazias. Aqui, com apenas algumas poucas casas na estrada, estávamos certos de que não encontraríamos mais tráfego. A estrada é principalmente florestada e fica no fundo de uma pequena montanha. À noite, é fácil passar despercebido por qualquer uma das casas na estrada. Provavelmente teríamos perdido todas elas se não fosse pela luz que notamos. Ambas olhamos e percebemos um homem parado sob a luz do pórtico. Não poderíamos identificar as características do homem. Pudemos ver que ele estava nos observando, completamente imóvel, exceto pela cabeça, que nos seguia enquanto estávamos tensos. Tentamos não pensar muito nisso e acreditamos que era apenas alguém saindo para fumar. Era apenas sua postura que nos deixava desconfortáveis. Embora nada tenha vindo daquele homem que nos observava, isso foi apenas o começo. Gradualmente, aumentamos nossa velocidade e estávamos ficando um pouco mais inquietos conforme conversávamos sobre isso. No entanto, dentro de alguns minutos, chegamos ao final da estrada e estávamos de volta à rodovia que eu conhecia bem e que eu dirigia uma vez por semana. Ele virou à direita e estávamos nos sentindo muito melhores, pois poderíamos aumentar nossa velocidade e deixar os pensamentos sobre aquele homem para trás. Aproveitamos as paisagens desta estrada, já que ela viaja ao longo de uma pequena crista de montanha. Após alguns quilômetros, chegamos ao final desta estrada e fizemos mais uma curva à direita para nos dirigirmos de volta para minha casa. Esta estrada é um pouco mais florestada do que aquela que acabamos de deixar, mas eu conhecia ainda mais esta estrada, já que eu a dirigi milhares de vezes antes. Enquanto estávamos nos dirigindo de volta para a rodovia principal, vimos algo à nossa frente. Então pensamos que era um animal, apenas isso. Resolvi desacelerar e começamos a perceber que era muito mais claro do que a pele marrom de um veado, mas estávamos acostumados a ver ocasionalmente um albino, então ainda presumimos que era apenas isso. Quando nos aproximamos, percebemos que não era nenhum animal, era definitivamente uma pessoa, mas curvada com as costas viradas para nós, andando na pista da esquerda. Olhei para trás para meu amigo enquanto ele perguntava o que diabos ela está fazendo andando nessa hora da noite. Olhei de volta para a pessoa e finalmente consegui ver a forma de uma mulher mais velha, com cabelo crespo e cinza comprido, vestindo uma camisa branca e calças brancas. Eu não quero dizer que ela estava usando metanfetamina ou outras drogas, mas esse era o aspecto que ela dava, com olhos fundos e pesadas bolsas escuras embaixo deles, cabelo oleoso e pele muito envelhecida. Não tenho certeza de quantos anos ela realmente tinha, mas se tivesse que arriscar, diria que estava entre meados dos 55 e final dos 60 anos. Mas isso não era o pior. Ela colocou as mãos no ar e começou a agitá-las freneticamente correndo em nossa direção. Quando ela fez isso, pudemos ver o que parecia ser sangue seco em toda a frente de sua camisa e calças, bem como o que parecia ser uma grande faca em uma de suas mãos. Não tínhamos certeza do que ela queria, mas esse desejo de ser um bad boy ousado foi imediatamente apagado. Aceleramos e não desaceleramos até chegarmos à rodovia. Estávamos tão aterrorizados com todo o episódio que o que normalmente seria uma rápida viagem de 5 minutos até minha casa se tornou um desvio de 35 minutos. Apenas com o pensamento absurdo de que ela poderia de alguma forma nos seguir lá. Em comunidades pequenas como esta, você conhece praticamente todo mundo, mas nenhum de nós já tinha visto essa mulher antes e nunca mais a vimos. Mantivemos uma vigia nas notícias locais por histórias sobre uma mulher ensanguentada sendo pega, mas nunca ouvimos nada. Não consigo nem começar a pensar em uma explicação para ela estar andando.
Estradas de interior naquela quase 4 da manhã, naquele estado dela, com sangue nas roupas e uma faca na mão, com todos os riscos de confronto humano ou animal que enfrentou. Avançando para o dia de hoje, agora eu moro com minha esposa naquela estrada tranquila na serra entre as duas estradas dos incidentes, e pego a última quase diariamente e ainda não vi nenhum sinal daquela mulher estranha desde então. Para acompanhar mais relatos baseados em fatos reais, deixe seu like e se inscreva no canal.